Aleatório número 5. Cobradores de pedágio. Outro dia eu conheci o Ezequiel. O Ezequiel é o melhor cobrador de pedágio que eu já conheci na minha vida. Quando eu cheguei na cabine, o Ezequiel estava com um sorriso no rosto, me deu bom dia e o mais importante, ele já estava com o comprovante do pedágio na mão. Ele não esperou chegar para aí sim esperar eu pagar, para aí sim imprimir o recibo. Ele confiou em mim, assim que ele avistou eu vindo no horizonte, já pagou do próprio bolso e imprimiu o recibo. Pronto, em 7 segundos eu já estava liberado do pedágio. Ezequiel é proativo, Ezequiel é eficiente, Ezequiel é competente, Ezequiel é um cobrador de pedágio diferente. Porque se for parar para pensar, por que os atendentes de pedágio esperam a pessoa chegar para aí sim dar o recibo? Por que já não fazem o recibo assim que o carro se aproxima? O que mais a pessoa poderia fazer no pedágio, além de pagar o pedágio? Alguém para no pedágio e pede um pastel com caldo de cana, pede um tablito, uma dica de emagrecimento, ou ainda alguém para no pedágio e fala, não, eu não vou pagar, eu só queria conversar com alguém que realmente me escute. Ou a pessoa vai até o pedágio só para dar uma satisfação. Ó, eu sei que eu passo aqui todos os dias, mas é que hoje eu tive imprevisto, mas não precisa se preocupar, tá bom? Amanhã eu volto. Aí a pessoa dá ré e vai embora. E outra coisa que me chamou a atenção no Ezequiel, ele estava sorridente, porque eu juro que eu já cheguei a pensar que os atendentes de pedágio devem ser descontados no salário se por acaso derem um sorriso e dizer bom dia. Estou preocupado com o Ezequiel. Eu não sei se no regimento interno do pedágio autoriza ser simpático e dar bom dia. Outra coisa que me chama a atenção no pedágio é o seguinte, Ezequiel não é um nome tão comum, que é uma coisa também bem comum em pedágios. Pessoas com nomes incomuns ou nomes antiquados. Já reparou nisso? A maioria dos trabalhadores em pedágio tem nomes incomuns ou nomes antiquados. Foi minha filha que me chamou a atenção para isso. Pai, por que quem trabalha em pedágio são sempre pessoas com nomes incomuns? Eu mesmo já vi Ezequiel, Marinilza, Austregésilo, e se não são nomes incomuns, são nomes antiquados, tipo Dirce, Adilson, Carlos Alberto. Para mim, tem uma regra simples para nome. Você consegue fazer o diminutivo do nome? Não? Então, não coloca esse nome na criança. Porque o diminutivo, ele é muito importante para a criança. Você imagina assim, Dircinha, vem cá. Adilcinho, vem cá com o tio. Carlinhos Albertinho, Ezequielzinho. No máximo dos máximos, deveria ter um nome infantil provisório, tipo assim, Tequinho, Vivi, Naninha. E só no aniversário de 13 anos, coloca um nome de 1837 na pessoa. Mas esses nomes antiquados, a gente até consegue compreender que em algum momento da história fizeram sentido, tipo na época do Brasil Colônia. Agora, tem nome que não dá para imaginar em que momento histórico da humanidade isso fez sentido. Não estou falando de nome exótico, estranho, Michael Jackson da Silva, 123 de Oliveira, Novembrino. Eu estou falando de nome que existe e a gente não tem a menor ideia da inspiração, tipo Assunta. Você consegue imaginar os pais conversando? Que nome daremos para nossa filha? Maria? Beatriz? Dirce? Débora? Lúcia? Não, já sei, Assunta. E quando a Assunta é pequena? Assuntinha, vai lá dar um beijo nos seus dindos. Então, atenção. Se você batizar seu filho com um nome incomum, você aumentará significativamente a chance de trabalhar no pedágio. Agora, se você quiser que seu filho trabalhe no pedágio, coloque o nome em comum nele. Por exemplo, você pode inovar e colocar no seu filho o nome de Esmo. Esmo parece um nome. Esmo de Alencar, Esmo da Silva, Esmo Isidoro Figueroa. Vai ficar bonito, né? Agora, só mais uma coisa. E por que a gente precisa ficar sabendo dos nomes dos trabalhadores no pedágio? É para desviar o foco do preço do pedágio? Você vai de São Paulo para Santos, paga R$ 30,50, mas como é o Fúvio que está te cobrando, você esquece do preço e comenta com a pessoa do lado. Você viu o nome dele? É Fúvio. Só pode ser isso, que as concessionárias de pedágio contratam pessoas antipáticas de nomes incomuns só para desviar o foco do aumento do preço do pedágio.
E assunto aleatório número 5, afetos efusivos. Se tem uma coisa que mexe comigo quando eu vejo em filmes, são afetos íntimos efusivos em momentos inoportunos. Entrega voluptuosa de corpos em momentos improváveis. O que eu quero dizer, na verdade, é sexo em momentos inaceitáveis. Na vida real, só de atrasar uma conta, a pessoa já esquece da existência de um beijo na boca. Na vida real, só de chegar um pouco mais tarde em casa, a única coisa que a pessoa quer da vida é tomar um banho e ir para a cama dormir. Na vida real, quem tem filho pequeno, depois de acordar 5 vezes de madrugada, não tem cabeça nem para olhar para a cara da pessoa amada. Não existe pessoa amada nessas horas. Agora, nos filmes, o casal principal, eles têm uma habilidade especial. Já percebeu isso aí? Eles estão sendo perseguidos pela máfia russa, ele com o abdômen sangrando, ela sem tomar banho há 3 dias, sem dormir há 4, aí eles se escondem em um depósito abandonado de fábrica de atum em lata, um lugar empoeirado, com goteira, canos expelindo gás tóxico, cachorro latindo nos arredores, sirene de polícia, ambulância e bombeiro ao fundo. Eles conseguem se entregar ao enlace afetivo de corpos carentes. Acho que roteirista de Hollywood não teve aula de verossimilhança na escola. Qual é o nexo de realidade disso com a vida? Na vida, é mais fácil você pular de um avião em cima de um trem, que não Tom Cruise em Missão Impossível. Na vida real, é mais fácil você ser visitado por um hobbit de cavalinho em cima do Darth Vader vendendo jequiti. Na vida real, é mais fácil Bolsonaro voltar no Lula do que isso acontecer. Outro clichê incompreensível para cenas que antecedem movimentos contínuos transpiratórios é o casal que está pintando a casa. É só um jogar tinta no outro que começa um duelo romântico em câmera lenta de tintas esparramadas e eles conseguem abstrair o quanto aquela tinta gruda no cabelo, conseguem abstrair do aroma tóxico da mistura de tinta e thinner, abstraem disso tudo e se entregam um ao outro como se não houvesse amanhã. Valei-me, seus roteiristas. Não tem poesia nisso aí. Não existe clima romântico apimentado numa situação dessa. É perigoso entrar no olho e cegar alguém ainda por cima. Isso sim é ficção científica. É mais fácil colonizar Marte do que algo parecido acontecer. Assunto aleatório número 5. Juízo. Esse assunto 5, por assim dizer, não é aleatório, é só um assunto raro. Vai ser difícil alguém puxar esse assunto com você. Então, se você quiser aproveitar o conteúdo desse assunto, você provavelmente terá que puxar o assunto. Esse é um assunto que exige um pouco mais da sua concentração. Então, se você estiver em um ambiente barulhento agora, no ônibus, dirigindo ou lavando louça, para tudo que você estiver fazendo e se concentra única e exclusivamente nesse assunto. Talvez você já deve até ter ouvido falar desse assunto em algum momento da sua vida e provavelmente passou despercebido. Mas o que me motivou a falar desse assunto é para aqueles momentos em que você está se sentindo subestimado, subjugado ou até mesmo desprezado em uma roda de conversa. É bom você dar uma checada se ninguém ali é da área de humanas, vai facilitar um pouco para ninguém te perguntar nada. Tem esse assunto como uma carta na manga. Quando você sentir que é um momento de se autoafirmar no ambiente que você frequente, esse assunto vai resolver seus problemas. Algum momento que você precisa impor um certo respeito. Então, como funciona? Primeiro, você identifica se precisa se impor um pouco. Identificado assim que alguém fizer um comentário qualquer, você solta a seguinte frase: ah, isso é típico juízo sintético a priori de Kant. Mas entenda que você precisa soltar essa frase transmitindo a seguinte mensagem: é óbvio que vocês já ouviram falar do juízo sintético a priori de Kant. Você tem que transmitir uma mensagem. Quem é que não sabe disso? Você tem que transmitir a mensagem. Só se fala nisso hoje em dia. E deixar todo mundo na rodinha se entreolhando. E se alguém por acaso fala assim, que? Aí você dá uma desdenhada, fala com displicência. Juízo sintético a priori de Kant. E conclui com a pergunta: vocês sabem o que eu estou falando, né? Eles têm que sentir no fundo da alma a dor de quem deveria saber alguma coisa que não está sabendo. A chance deles admitirem que não sabe é muito pequena. Alguém provavelmente vai falar: claro, a gente só estava brincando. Aí você conclui: se fosse juízo analítico a posteriori, eu até entenderia. Mas o sintético a priori, todo mundo sabe. Eles vão falar: claro, claro. E vão te respeitar para o resto da sua vida. E assunto aleatório número 5, reclamação. Por que o ser humano dá tanto valor para reclamação?
Porque a nossa espécie acredita profundamente que reclamando vamos resolver os problemas, ao invés de aumentar os problemas. Os problemas, quando eles aparecem na nossa vida, eles aparecem com um tamanho bom. Aí é só a pessoa começar a reclamar que dá uma fermentada no problema. Dobra, ou triplica, ou quadriplica o mesmo problema. Será que as pessoas não percebem que reclamação não tem valor agregado nenhum? Eu já vi show de rock, eu já vi palestra motivacional, eu já vi stand-up comedy, circo, mágica, dança, filme, já vi até comício. Agora, eu nunca vi o grande evento internacional da reclamação. Os maiores reclamantes reunidos em um único dia. O Prêmio Nobel da Reclamação. Eu nunca vi isso aí. Uma pequena pausa. Pense agora em 5 pessoas da sua convivência que você indicaria para o Prêmio Nobel da Reclamação. Retomando, já viu alguém se destacar porque resmunga, porque reclama? Chegaram ao cúmulo de criarem um site chamado Reclame Aqui. A pessoa manda uma mensagem para o site. Quero fazer uma reclamação. E se eu fosse atendente do site, eu responderia assim. E quem é que não quer? A pessoa insistir. Eu quero fazer uma reclamação. E eu responderia. Eu também quero. Aí a pessoa fala. Mas eu falei primeiro. Aí eu responderia. Essa regra só funciona para quem quer andar no banco da frente do carro. Quem fala primeiro anda na frente. Aqui não funciona assim. Aí a pessoa perguntaria, e qual é a sua reclamação? Aí eu responderia, eu quero reclamar de que você reclama. Que vive reclamando da vida. Se tá sol é porque tá sol. Se tá chuva é porque tá chuva. Se tá frio é porque tá frio. Ou se não é a temperatura é porque tá caro. E porque a entrega atrasou. É porque talvez a entrega ainda não chegou. É porque não veio com plástico bolha. Sai desse rame-rame, sai desse nheco-nheco e pelo menos um dia na tua vida aceita as coisas exatamente como elas são, sem tirar nem pôr. Assim, o mundo irretocável. Se mexer, estraga. É essa a minha reclamação. E assunto aleatório número 5, o que você vai ser quando crescer. Esse negócio de sonhar o que vai ser quando crescer é esquisito. Quando eu era pequeno, qualquer coisa que eu via na vida dava a sensação de que eu conseguia fazer aquilo. Se eu visse um palhaço, eu pensava. Quando eu crescer, eu vou fazer isso daí. Quando eu vi um mágico, eu pensava. Quando eu crescer, eu vou fazer isso daí. Quando eu vi um malabarista, eu pensava. Quando eu crescer, eu vou fazer isso daí. Qualquer coisa que eu visse, eu pensava. Isso aí, eu sei fazer também. Xadrez, ginástica rítmica, piloto de Fórmula 1, tô dentro. Ser presidente, rei da Dinamarca, papa, tô dentro. Eu sei fazer isso daí. Pintar um quadro, compor uma sinfonia, endireitar a Torre Pisa, deixa comigo. A paz do Oriente Médio, deixa eu fazer 12 anos que eu já resolvo isso aí. Para onde vai essa nossa autoconfiança da infância? Hoje é justamente ao contrário, parece que eu não sei fazer nada. Até as coisas que eu sou pago para fazer, eu fico me perguntando, será que eu sei fazer isso direito? Mas eu percebo que de vez em quando eu tenho umas recaídas. Eu continuo achando que um dia eu vou fazer o show de encerramento do Rock in Rio, mesmo que eu ainda não tenha banda. Toda vez que sai a lista dos bilionários da Forbes, eu dou uma olhadinha para ver se meu nome tá lá. Vai que eu herdei uma fortuna e não sei. Toda vez que tem convocação para a seleção, eu tenho uma ponta de esperança que vão me chamar. Porque é a única coisa que eu queria na infância era isso. Ser o camisa 10 da seleção, ter uma banda de rock de sucesso internacional e ser bilionário. É pedir muito?